Fala pessoal, estou agora aqui no aeroporto de Doha, já finalizei a minha ida à China e eu queria bater um papo com vocês aqui, o quão foi bom, né, conhecer outro país, ter outras experiências e principalmente entender um pouco mais o como a China já está evoluída em comparação com o nosso país que é o Brasil. Eu separei aqui 5 coisas que para mim foram cruciais, que com certeza vão mudar muitas minhas decisões a partir de agora na minha empresa. Acho que a principal delas, pessoal, que para mim ficou nítido, né, que a gente precisa evoluir muito lá, é a questão da tecnologia. O chinês realmente ele não perde tempo com coisa que não precisa. Ele faz a automação, a inteligência, que é a tecnologia, né, fazer por ele. Por exemplo, no hotel tinha 50 pavimentos, um hotel bem grande que eu fiquei. E lá no térreo tinha uma pessoa para receber quem chegava com as malas. E mais ninguém. Porém tinha 2 robôs. Qual que era a função dos 2 robôs lá no hotel? Pegar as encomendas que chegavam e levar para os quartos. Água, comida, tudo que chegava ali, essa pessoa que estava ali, ela colocava no robô e o robô automaticamente chamava o elevador, subia até os quartos e lá ele fazia a entrega necessária para o hóspede. Além dos robôs, lá no térreo tinha também 2 máquinas de itens prontos para você pegar. Tipo um guichê assim, sabe? Você apertava um botão, tinha água, tinha refrigerante, tinha salgado, tinha comida. O chinês ele gosta muito de coisa pronta, né? Então tinha sanduíche natural pronto, tinha tudo ali. Tudo. Isso me pegou bastante, principalmente eu fiquei 2 semanas lá, né? Principalmente na primeira semana. Mas por que pegou muito? Porque, sério galera, é incrível a tecnologia que os caras têm lá. E tá tudo bem, né? Então tecnologia é um ponto que não tem como você fugir. E complementando em relação ao item 1 que é tecnologia, na rua tinha carros que limpavam a rua. Não tinha gente limpando a rua, era carros, cara. Carro. Ele lavava a calçada, ele varria, ele fazia tudo. E pra gente isso é quase impossível no Brasil. Meu, como que a gente vai fazer um robô limpar a rua? Lá eles fazem. E fazem há muito tempo. Não é agora que estão fazendo. É muito, mas muito tempo. Então tecnologia é um ponto que me pegou bastante. Outro item, o segundo item que eu anotei aqui, é a questão da segurança, né? Eu sou arquiteto, projeto obras, eu construo também, mas o item segurança é muito importante. Por quê? Porque faz você viver, né? Se você morrer, você não vive, pô. E a segurança, ela te traz realmente mais vida útil aqui no planeta. E os chineses vivem muito mais seguros que a gente aí no Brasil. Todo lugar que tu vai, você é vigiado lá. Inclusive, quando você chega no país, você passa pela alfândega, eles revistam você completamente todo. Além da revista, câmeras. Todo lugar que tu vai tem 10 câmeras, 15 câmeras. Tu vai pra uma praça, tem uma câmera. Tu vai pra outra praça, tem câmera. Ou seja, eles usam realmente a sua imagem como banco de dados. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Por quê? Porque você não vai lá para aprontar, você vai para passear, para turistar. Então você está num país que ele é seguro. Mas o que tem a ver, Mâncio, a segurança com a questão de obras aqui no Brasil? Cara, faz você repensar os seus projetos, faz você estudar, pensar na questão mesmo de segurança, porque lá os caras pensam muito. Toda praça que tu vai tem uma entrada que você tem que passar por uma vistoria onde você coloca lá, por exemplo, a tua mala, passa por um guichê que vê o raio-x e você entra. Então eles vejam tudo. Imagina se isso acontecesse no Brasil. Cara, o quanto de roubo, o quanto de pessoas fugitivas, foragidos que encontraríamos. E olha só que dado importante, pessoal. Eu não sabia, descobri lá porque eu pesquisei.
A China, se qualquer pessoa fazer alguma sacanagem, roubar alguma coisa, eles vão te achar em menos de 7 minutos, seja quem for. Mas por que isso acontece? Porque, igual eu falei, todo lugar que você vai tem câmera de segurança. E essa câmera de segurança tem uma inteligência artificial que faz com que os seus rastros do teu rosto, eles vão encontrar na rua, no shopping, em qualquer situação. Você vai ser encontrado, não tenho dúvida nenhuma. Isso é muito legal. E complementando no item segurança, lá eles têm muito medo de aprontar mesmo. Olha só que cenário interessante. Eu tava num lugar e eu fui pegar o Didi. Didi é um Uber, mas lá não pode ter Uber, então é Didi. É um aplicativo do governo que você tem acesso ao governo, que é o Alipay. Esse aplicativo do governo você chama o próprio Didi, que é o Uber. E não veio Didi naquele momento. Falei, vou pegar um táxi. Subi a mão, veio um táxi. Peguei um táxi, não tinha pegado ainda. E aquele cara era ligeiro, porque ele não quis ligar o taxímetro. E tem que ligar, eu falei, cara, liga o taxímetro. Ele não quis ligar. Ele não, é sem nuance. Eu falei, sem nuance não, liga o taxímetro. Ele ligou. E eu conhecia, foi ontem. Eu tô agora aqui em Doha, tô aqui no Catar, voltando pro Brasil. E foi ontem, e eu sabia onde que era o hotel. E quando eu falei pra ele ligar o taxímetro, eu não quis pagar 100 yuans, porque 100 yuans era muito dinheiro, era próximo do hotel. Ele fez a volta e ia pro caminho mais longe. Aí eu percebi que ele queria rodar mais pro taxímetro ser maior. Sabe o que eu fiz? Eu digitei, obviamente, no translator e falei, olha, se você não seguir o caminho correto que eu conheço, eu vou te denunciar pra polícia. Cara, o cara parou o carro, pediu desculpa, falou um monte de coisa em mandarim, pediu desculpa, voltou e foi. Em resumo, eles têm medo, por isso que funciona lá. Porque lá tem consequência. Lá os caras matam mesmo, sabia? Os pedófilos lá são executados, galera. Olha só que top. Então o segundo item da China é a segurança. O primeiro item é tecnologia, o segundo é segurança. E o terceiro item que pra mim, sério, me pegou bastante, foi a questão da cultura dos caras. Eu passei muito, eu fui em várias praças, em vários lugares, e eu percebi, pessoal, que não tinha lixeira na rua. Quase não tinha. Mas por que quase não tinha? Porque os caras não querem jogar lixo numa lixeira para outra pessoa retirar. Ou seja, vem a cultura da educação desde berço. Eu rodei quase 1 km com lixo na mão para jogar fora porque eu não tinha encontrado. Então os ambientes são muito limpos. Isso é muito legal para você que é arquiteto, até conhecer mesmo a China. Para quê? Para você começar a modelar os caras, velho. Pra gente começar a usar isso. Por quê? Porque o Brasil tem solução, não adianta, não é só lá fora que tem, o Brasil também tem, mas depende de mim e de você. Então por isso que é muito importante a gente conhecer outras culturas para entender que lá fora funciona também. Então, gente, eu fiquei impressionado pela questão da limpeza, a educação que eles têm. Eles querem te agradar. E falando em educação, que é um ponto importante para mim, foi que eu estava no metrô e tinha uma mulher com uma criança de colo. Eu estava sentado no metrô e ela veio com uma criança. A criança devia ter uns 2 anos de idade mais ou menos, tá? Eu falei, senta aqui, né? Ela, não. Ela percebeu que eu era turista, ela não quis sentar. Ela colocou a criança no chão, a criança ficou em pé segurando o suporte ali do metrô, e a criança ficou quietinha, bem quietinha. Se fosse no Brasil, cara, isso aí não ia acontecer. Não ia. As pessoas iriam criticar, ia gerar algum burburinho, ou talvez ninguém ia oferecer o lugar para ela sentar, né? Então eu fiquei impressionado, né, pela questão que eles querem te agradar. E não foi só uma pessoa que me tratou muito bem. Eles realmente querem você no país. Pra quê? Pra gerar economia também, velho. Os caras não são bobos, não. Então, limpeza dos ambientes são muito limpos. Claro que eu não fui em favela, não fui em lugares, obviamente, deve ter lugares ruins na China, né? Mas eu não fui. Mas lugares públicos que a gente vê no Brasil que não é, lá é, né? E um detalhe legal que eu tava pensando aqui agora, voltando pro item 2, que é segurança. Lá eles usam muito aquelas motos elétricas que andam por tudo, cara. Anda pela calçada, anda pela rua, por tudo. E toda moto que eu via na rua tava com a chave na ignição. Galera, isso no Brasil não ia dar certo, sabe muito bem disso, né?
Então eu fiquei impressionado que essa questão da segurança, ela funciona muito, porque lá tem consequência. Se o cara rouba lá, velho, o cara tá realmente ferrado. Dizem que no passado o ladrão eles cortava a mão. Olha só, imagina, o cara roubava e eles cortavam a mão. Pra ter uma noção, os caras realmente levam muito a sério o item segurança. Eu falo rindo, brincando, mas cara, é o ponto mais importante da nossa vida, do nosso bem-estar, de tudo, é o item segurança. Não tem como, pô, não tem como. A gente só tem uma vida, então você precisa estar aqui pra sempre, pô. O máximo possível você tem que estar aqui, não é verdade? E o quinto, que, enfim, né, porque o último não é o melhor, é a questão da arquitetura, gente. Eu passei por lugares que não é impossível de ser executado, não, mas é o detalhe, sabe, das praças, da ergonomia, dos bancos, das construções modulares. Eu fiz vários vídeos que eu vou postar para vocês no meu Instagram nas próximas semanas, onde todo o ambiente que tinha de quiosque, de sorveteria, de goreta de policial, de algum ambiente público, banheiro público, era tudo feito modular, tudo bem acabado, tudo bem executado, as obras muito lindas, os prédios muito iluminados. Até comentei com o meu pessoal que estava lá, a gente foi com vários empresários para a China. Eu falei, meu Deus, gente, São Paulo poderia ser assim, né? Porque tem vários prédios espelhados, mas não tem iluminação à noite. Então tudo lá que tem de prédio em Guangzhou, onde eu fiquei, né? Guangzhou, que é Guangzhou, escreve, mas se pronuncia Guangzhou. É com LED iluminado. Não é impossível isso, é muito simples, mas dá aquele tchan, sabe? Dá aquela vontade de você conhecer a noite, passar na frente, tirar foto, fazer vídeos, fazer fotos. Você tá ali porque é bonito, cara. Os caras são fera em relação à arquitetura, não tem o que falar. Não tem. Eu vim com várias ideias, eu vim com várias criações aqui dentro da minha cabeça para colocar nos meus projetos, para colocar no meu negócio, porque realmente a China é um exemplo, é um polo econômico, é o segundo maior do mundo, né? O primeiro é os Estados Unidos. Mas e se eu te falar que a China em 1992, 90, uma coisa assim, o nosso PIB, cara, era quase igual. Hoje nosso PIB é 2,9, quase 3 bi, né? E a China, não, quase 3 trilhões. E a China tá aí com 17 trilhões de dólares em PIB, que é o poder econômico do país, né? Como os caras conseguiram fazer isso? Como? A China era um país pobre, velho, muito pobre. É aqui, ó, mentalidade. Então, se você ter a oportunidade de conhecer a China, você vai, investe nisso, é um investimento alto. Mas vai valer muito a pena. Foi a viagem da minha vida inteira que eu mais consegui ficar fora de mim, assim, cara. Literalmente a China mexe com você. Ela mexe muito com o seu básico que você tem desde criança, com suas crenças, e você volta pro teu país com a ideia de que é possível fazer, não é impossível realizar, e a tecnologia tá aí, só depende apenas de você, ou importar fora, ou criar dentro, ou inovar teu business, ou não sei, depende de você. Então eu queria compartilhar com você um pouco dos itens que pra mim foram cruciais, né? E eu acho que de bônus eu vou te entregar um aqui que eu acho que é fundamental, tu que trabalha com obra, é que os caras não fazem coisas pra gerar manutenção. Desde o metrô tinha vidro nas paredes, tinha acero nas paredes, tinha plástico nas paredes, mas não tinha pintura, pô. Não tinha massa corrida. Eles fogem de coisas artesanais. Eles fogem de coisas que você precisa aqui, ó, pintar. Não. Ou é madeira pronta, ou é um revestimento cerâmico, ou é uma pedra, ou é alumínio, é alguma coisa. Por quê? Porque os caras não querem se incomodar. É notório. Todo o ambiente que você vê realmente materiais prontos, vindo num parque fabril e apenas instalados. Até o poste lá, eu percebi que não é nem de concreto,
é de aço. Por quê? Porque o concreto demora a fazer, custa mais, é muito pesado. Não. E os caras dominam o aço em tudo que fala em tecnologia, né? Então um pouquinho aí como que foi a viagem para mim da China para vocês, tá bom? Tamo junto. Agora eu vou lá pegar meu voo agora de 28 horas de Doha aqui, Catar, para Guarulhos, e chego no Brasil hoje fim do dia. Agora aqui são 6 da manhã e chego lá 11 da noite mais ou menos. Tamo junto, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você ter uma oportunidade de, cara, vá pra China, coloca aí na sua agenda pra você aí também ter essa experiência que eu tive. E com certeza você vai ter outras ideias e muitas outras coisas que vai valer muito a pena. Tamo junto, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fui, valeu!